Boa tarde, eu sou Wesley Pereira Scalione, sou aluno da agronomia da FACICA, e vou estar passando um pouco da matéria de olericultura geral. É, Vamos começar entrando no assunto, né? A olericultura é o cultivo de hortaliças que podem ser folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e também fruto diversos. Hortaliças são plantas herbáceas, das quais uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural. Legumes são grãos que nascem em vagens, exemplo, feijão, soja e ervilha. As características da exploração olerícola. Eu vou estar passando um pouco das características quanto ao solo, insumo, tratos culturais e também mão de obra. Uma das características é o uso intensivo do solo. Outra característica desse negócio é o uso de insumos modernos. Tecnologia partindo desde a semente, que na semente também predomina a utilização de sementes híbridas que são muito modernas. Quanto aos tratos culturais, são diferenciados, como a plasticultura e etc. Além disso, utiliza-se também muita mão de obra manual, pois a maioria da colheita é manual, não tem muito uso de colheita mecanizada para a olivicultura, só em lavouras maiores, etc. A característica é um ciclo cultural curto, várias culturas por ano no mesmo local. Outra característica, ela em média é praticada em pequenas propriedades, com exceções de ervilha, de conserva, tomate industrial, que são produzidos em grande escala, né? Deve considerar problemas fitossanitários, sensibilidade a condições climáticas, entre outros. O tipo de exploração olerícola que temos são comercial, doméstica, educativa, recreativa, temos horta urbana e também hortas verticais, que estão sendo bem usadas hoje. O perfil socioeconômico das hortaliças. Vou passar algumas informações aqui de acordo com o IBGE. A área cultivada no Brasil é de 800 mil hectares, a produção é 18,8 milhões de toneladas por ano. O mercado é altamente diversificado e possui vários segmentos de mercado. Vou falar aqui agora dos sistemas de cultivos presentes na olericultura. Temos o cultivo convencional, cultivo protegido, cultivo hidropônico e também temos cultivo orgânico, que também está sendo bem utilizado, está cada vez mais aumentando a demanda por produtos orgânicos. Inovações tecnológicas. A produção de mudas em bandejas substratos, as sementes híbridas, como já foi dito, mudas insertadas também está sendo bem utilizado na agricultura, a fertirrigação, que é a irrigação englobada com fertilizantes, que também está sendo bem utilizada e está fazendo bastante diferença no cultivo. A colheita mecanizada, que embora sendo menos utilizada, hoje já está crescendo também na parte da agricultura. Agora a classificação popular. São legumes e verduras. A classificação técnica, hortaliças de frutos, são tomate, melão, berinjela, quiabo e etc. As hortaliças herbáceas são as que os órgãos constituídos estão acima do solo. Hortaliças tuberosas são raízes são cenouras, rabanete e etc. Tubérculos, batata, inhame ou cará. Rizoma, o gengibre e bulbos, alho e cebola. O critério é baseado na apresentação ao consumidor. No mercado, o consumidor final vai encontrar frutos frescos, frutos em conserva, desidratados, congelados e também processados. Quanto aos critérios de classificação, vou falar dos critérios baseados na adaptação climática.
que são as olerícolas de clima quente, um exemplo são cenoura, berinjela e pimentão. Também temos as olerícolas de clima frio, que são as folhosas, e baseado no ciclo de vida. As olerícolas anuais são um exemplo batata, as bianuais um exemplo cenoura e as perenes um exemplo chuchu. Baseado na origem, temos hortaliças exóticas e hortaliças autóctones. Classificação botânica, taxonômica. Temos hortaliças dicotiledôneas que são as hortaliças que possuem apenas um cotiledôneo, que são alface, rúcula, mostarda, melancia e etc. E temos também tubérculos, inhame, cará e batata. Temos também rizomas, cebola e alho. Agora, o papel dos nutrientes nas hortaliças. O potássio, ele é responsável pela abertura e fechamento dos estômagos e também a síntese proteica. Abertura e fechamento dos estômagos são os órgãos de transpiração da planta. Por isso, o potássio é muito importante. Ele também melhora a qualidade de vida da planta, porém, o potássio em excesso prejudica a absorção de cálcio e magnésio. O fósforo, a deficiência de fósforo reduz o crescimento da planta, mas o fósforo é essencial para o desenvolvimento da planta. Ele está entre os nutrientes essenciais para a planta. Não pode faltar o fósforo, que são fósforo, nitrogênio e potássio. O cálcio é o constituinte da lamela média e ele também corrige o solo no processo de calagem. O magnésio constitui índice da clorofila e a gente fazendo a calagem, a gente vai obter tanto o cálcio quanto o magnésio e assim vamos estar corrigindo o pH do solo. O enxofre também constitui proteínas e você está alguns micronutrientes aqui que eles são necessários, porém em menos quantidade do que os macro, que são boro, zinco, molibdênio, ferro e etc. Bem resumido. Hortaliças e interações com o ambiente. A temperatura. Cada espécie tem sua faixa de temperatura. Termoperiodicidade. Quer dizer, temperatura entre dia e noite, necessária para a boa produção de algumas culturas. Exemplo, tomate, a frutificação é por cerca de 3 graus. A batata e a tuberização é mais exigente, de 8 a 10 graus. A luz, intensidade luminosa. A falta de luminosidade pode causar nas olerícolas estilamento e predisposição a doenças. A boa luminosidade, com consequência dela, é boa fotossíntese e boa produção. A água, as hortaliças exigem em média 90% do peso fresco na maioria das espécies. A irrigação é uma prática bem comum na olericultura, nutrição e adubação de hortaliças. Os fatores essenciais para um bom desenvolvimento da planta é a água, luz, CO2, temperatura, genótipo, nutrição e manejo cultural. Olerícolas são muito exigentes em nutrição. Quais são os nutrientes? Os macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, macros secundários, cálcio, magnésio e enxofre, e micro, boro, zinco, molibdênio, cobre, manganês, ferro, cloro e sódio. A importância da adubação orgânica para as hortaliças. É uma excelente fonte de nutrientes, ela ajuda na manutenção da biodiversidade e também aumenta a microbiota do solo. A formação das estruturas do solo também é bem modificada positivamente. Também ela ajuda bastante na retenção de umidade. Agora vou falar sobre o manejo integrado de pragas e doenças de hortaliças. O que é manejo integrado de pragas e doenças? É o uso racional e múltiplo de técnicas clássicas de controles
de pragas e doenças. Temos o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, que tem como objetivo manter a população de praga em níveis abaixo daqueles capazes de causar danos econômicos. Temos também o MID, que é o Manejo Integrado de Doenças. Considera todos os componentes relacionados à doença, como solo, cultivares, tratos culturais e controle de pragas, ou seja, todos os fatores que são favoráveis ao desenvolvimento da doença. O MIP utiliza todas as técnicas e métodos de forma tão compatível quanto possível e mantém a população de pragas em níveis baixos e assim não causam danos econômicos. O MID visam prevenir a ocorrência de doenças por meio de eliminação das fontes de inóculo e da redução das condições favoráveis a incêndio e ao desenvolvimento de patógenos. Agora, peculiaridades das olerícolas relacionadas a pragas e doenças. A diversidade de espécies. 50 espécies cultivadas no Brasil. Uso abusivo de defensivos. O efeito do custo de produção. Presença de resíduos no produto final, que atrapalha bastante o consumidor final. A falta de produtos registrados para algumas olerícolas. Por que usar manejo integrado? Por exigência por produtos mais saudáveis, a redução dos custos de produção, ele também diminui o risco de contaminação ambiental, né? Há condições para o uso eficiente do manejo integrado. Ele exige conhecimento em diferentes áreas, estratégias e táticas com uso racional, mudança de práticas agrícolas, necessidade de planejamento. As estratégias. Planejar considerando histórico da área, tipo de solo, conservação, fertilidade, solo fértil e risco em matéria orgânica. Classificações anteriores, pragas e doenças. Classificação do solo, correção, vegetação adjacente. Histórico de problemas fitossanitários no local. Deve-se observar a cultura a ser plantada, a seleção de cultivares, o ciclo fenológico da cultura, o manejo também é muito importante, a nutrição, a irrigação e também tratos culturais e também pragas e doentes presentes ali naquela determinada área, naquela determinada região. As exigências do conhecimento em amostragem e nível de controle nas olerícolas. Fatores que influenciam na incidência praga patógena. A interação entre esses fatores, também a bioecologia de pragas e doenças, a dinâmica populacional, nível de controle e nível de dano econômico, técnicas treinadas, muito importante. Planejamento dos métodos que serão empregados. Principais métodos de controle, rotação de cultura. É necessário evitar rotação com plantas da mesma família. Aqui vai algumas sugestões de plantas para estar fazendo a rotação. As solanáceas com as curcubitáceas, as solanáceas com as curcubiláceas, as solanáceas com as brasicas e também as solanáceas com gramíneas. O controle cultural. Medida do controle cultural. Desinfecção de ferramentas. Evita a transmissão de viroses. Também deve-se fazer a limpeza de implementos, exemplo, arados com torrões de solo podem levar nematóides para áreas onde não tinha nenhum incidência de nematóides. Por isso é muito necessário fazer a limpeza de implementos. O arranquio e queima de restos culturais, exemplo. Tomatal velho infestado de traça, arranquio e queima para evitar passagem para novas plantas. Limitação de plantas em determinadas épocas do ano.
plantio de tomate o ano todo, reciclagem de algumas doenças, solarização ou inundação para desinfecção do solo, uso na desinfecção de canteiros e estufas, controle biológico, usa emprego de organismos que ajudam a combater as pragas e doenças. Exemplo: trichograma spp, controle de traça do tomateiro. Orions sp, controle de tripé em tomateiros, berinjela, pepino, pimentão, morango e etc. A encarsia formosa, ela auxilia no controle da mosca branca, que é um parasita liberado 2 meses após o plantio e é bastante incidente nas olerícolas. Para cada 5 liberações de Endocarcia formosa, 1,5 vespa por planta. Controle da traça e broca pequena do tomateiro. Vespas predadores de ocorrência natural. Rasgam a epiderme e predam a traça. Utilização da bacilos, aplicação contra população de praga e baixa e lagartos nos primeiros estágios. Inseticidas biológicos. Exemplos: bacilos, churugumes, controle de lepidópteros. Mais exemplos de inimigos naturais, que são caracol, joaninha, tesourinha, vespa, parasitoide e aranha. Controle ambiental, irrigação, excessos predispõem às doenças, principalmente bacteriosas. Falta, diminui a produção. Plantio em estufas pode diminuir a incidência de doenças, pragas, manejo inadequado pode aumentar a incidência. Controle químico, importante ferramenta para o manejo integrado de pragas. Uso de fungicidas, deve-se observar as recomendações para cada doença ou praga. Também deve-se observar a classe toxicológica. Extremamente tóxico tem o rótulo vermelho, altamente tóxico possui o rótulo amarelo, mediante tóxico possui rótulo azul e pouco tóxico rótulo verde. A dosagem e método de aplicações deve-se ter precauções de uso, usar EPIs adequados para aplicação e advertência quanto à proteção ao meio ambiente. Deve sempre fazer o uso consciente, preservando o meio ambiente, né? O vazio sanitário consiste em um período de 2 meses sem o cultivo de tomate na microrregião produtora. O manejo de doenças fúngicas a queima de restos culturais, eliminação de plantas hospedeiras, desinfecção de ferramentas e etc. O manejo de doenças fúngicas, né? A remoção de plantas daninhas, rotação de culturas, evitar irrigação por aspersão, evitar práticas culturais em folhas molhadas, também evitar o uso de variedades, não, evitar não, desculpa, usar variedades resistentes a fungos. Manejo de doenças bacterianas, a manutenção do campo livre de plantas daninhas, evitar plantio em áreas quentes e plantios de verão quando predominam alta umidade do ar, descarte correto de material infectado, controle de insetos mastigadores, adubação balanceada, rotação de cultura de maneira adequada, emprego de água de boa qualidade, controle fitossanitário deve ser realizado no início da infecção. Também temos manejo de doenças viróticas, eliminação de restos culturais, cuidado com plantas daninhas, sementes sadias no plantio, eliminação de vetores, produtos alternativos no controle de pragas, ou seja, produtos biológicos. Essa é para quem não quer estar usando controle químico. Temos alguns produtos aqui alternativos que a maioria das pessoas tem em casa. Sabão, óleo vegetal, cravo, fumo e etc. Muito obrigado. Esse vídeo eu fiz sobre a matéria de olericultura, resumindo um pouco do conteúdo. Muito obrigado
e boa tarde, bons estudos.